Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, 27, 32. 30 de janeiro de 1930. Assim como se desenvolveu a redenção, assim se desenvolverá o reino da divina vontade. A analogia entre uma e outra. Sobressalto de alegria e de dor de Jesus. Estava pensando em como poderia vir o reino da divina vontade sobre a terra, em que modo se poderá desenvolver, e quem serão os primeiros afortunados que terão um bem tão grande. E o meu doce Jesus, fazendo-se ver, estreitou-me a si, e dando-me 3 beijos, me disse: Minha filha, assim como se desenvolveu o reino da redenção, assim se desenvolverá o reino da minha vontade. Pode-se dizer que a redenção vai fazendo giro por todo o mundo, giro que ainda não cumpriu de todo, porque nem todos os povos conhecem a minha vinda à terra e por isso estão privados de seus bens. Ela vai preparando e dispondo os povos ao grande reino da minha divina vontade. Agora, assim como a minha redenção teve seu início, não em todo o mundo, mas no centro da Judéia, porque nesta nação estava o pequeno núcleo daqueles que me esperavam. Estava aquela que me tinha escolhido por mãe. Estava São José, que devia ser meu pai adotivo. Nesta nação, tinha-me manifestado aos profetas, fazendo-os saber que viria à terra. Era justo que onde se conhecia fossem os primeiros a me ter no meio deles. E se bem foram ingratos, e muitos não me quiseram conhecer, mas quem pode negar que em minha Mãe Celestial os apóstolos, os discípulos foram da nação hebraica e que foram eles os primeiros anunciadores que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecerem a minha vinda à terra e os bens que há em minha redenção? Assim será no reino do meu Fiat divino. Dos países, das províncias do reino que tenham sido os primeiros a conhecer os conhecimentos de minha divina vontade e sua expressa vontade de querer vir a reinar em meio às criaturas. Serão os primeiros a receber os bens que trará seu reino. E depois, fazendo-se caminho com o seu conhecimento, fará o seu giro no meio das gerações humanas. Minha filha, há muita analogia no modo como se desenvolveu a redenção e o como se desenvolverá o reino de minha divina vontade. Olha, na minha redenção escolhi uma virgem. Aparentemente não tinha nenhuma importância segundo o mundo, nem de riqueza, nem de altura, de dignidade ou de postos que a apontassem. A mesma cidade de Nazaré não era importante. Uma pequena casinha era toda sua habitação. Mas, apesar de a ter escolhido de Nazaré, quis que pertencesse à cidade capital de Jerusalém, na qual estava o corpo dos pontífices e sacerdotes, que então me representavam e anunciavam as minhas leis. Para o reino da minha divina vontade, escolhi outra virgem, que aparentemente não tem nenhuma importância, nem de grandes riquezas, nem de altura de dignidades. A mesma cidade de Corato não é cidade importante, mas pertence a Roma, onde reside o meu representante na terra, o romano pontífice, do qual partem as minhas leis divinas, o qual, assim como se faz um dever fazer conhecido aos povos a minha redenção, assim também se fará um dever fazer conhecido o reino da minha divina vontade. Pode-se dizer que uma e a outra irão a par no modo e no como se deve desenvolver o reino do meu Fiat Supremo. Depois disto,
Segui o meu giro no querer divino e, tendo chegado ao Éden, rogava a Jesus que logo restabelecesse a finalidade da criação do homem, como saiu de suas mãos criadoras. Mas, enquanto isso fazia, meu amado Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me fazia sentir que seu coração divino tremia fortemente e todo ternura me disse: Minha filha, cada vez que se menciona o Éden, meu coração se sobressai de alegria e de dor ao recordar o modo e como foi criado o homem, seu estado feliz, sua beleza arrebatadora, sua soberania, nossas alegrias inocentes com as quais nos deleitávamos juntos. Como era belo nosso filho, parto digno de nossas mãos criadoras. Agora, ao recordar isso, é tão doce e agradável ao meu coração que não posso fazer menos de estremecer de alegria e de amor. Mas depois, ao vê-lo mudado em sua sorte e descido de sua felicidade nos males de sua vontade humana, porque nossa divina vontade era o preservativo de todos, a todos seus males, e a conservadora de como saiu de nossas mãos criadoras, que colocando-o em concorrência com seu Criador, o punha em condições de poder dar seu amor, suas alegrias inocentes àquele que o havia criado. Então, ao vê-lo infeliz, meu sobressalto de alegria súbito vem seguido de um sobressalto de forte dor. E se tu soubesses como me é agradável o teu retornar a este Éden para pôr-me diante do que de belo, de santo, de grande se fez na criação do homem, me dás o contentamento, a alegria de me fazer repetir meu sobressalto de alegria e de pôr um calmante em meu sobressalto de dor, que se não tivesse sido seguido pela esperança certa de que o meu filho, em virtude do meu Fiat, deve me retornar feliz, me dando suas alegrias inocentes, como foi estabelecido por nós ao criá-lo, meu sobressalto de dor não teria trégua, e daria gritos tão fortes que faria chorar os próprios céus. Por isso, ao ouvir seu contínuo refrão, quero o reino de seu querer divino, meu coração divino se sente parado o estremecimento de dor, e estremecendo-me de alegria digo: a pequena filha de meu querer quer e pede meu reino. Mas por que o quer? Porque o conhece, o ama e o possui. Por isso roga que o possuam as outras criaturas, porque sendo minha divina vontade, princípio de vida da criação do homem, ela sozinha lhe dá a capacidade de receber tudo de seu Criador e de poder dar-lhe tudo o que quer, que ele quer. Meu Fiat tem virtude de mudar as condições do homem, sua fortuna. Com ele tudo lhe sorri, todos o amam, todos o querem servir, e se tem por afortunados de servir ao meu querer divino nele, isto é, na criatura onde reina a minha divina vontade. Então vamos lá, gente. Com isso, ele vai falar aqui sobre como se desenvolveu a redenção, assim também se desenvolverá o reino da divina vontade. Que é, né, a história aqui de como aconteceu, que foi primeiro prometido a vinda do Messias para o povo ali da Judéia, né, o povo da hebraico, e assim ali ele, né, ele trabalhou ali toda a notícia, né, aos profetas, aos que esperavam, e assim o pequeno núcleo daqueles que esperavam estava Maria, São José, e aí poucos ali conheceram, mas não pode se dizer que não aconteceu esse mistério, né? E assim acontecerá também né, dos anunciadores da vida de Jesus, da redenção, também vai ser para o Papa ele ser o anunciador, né, do reino da divina vontade. E estamos esperando isso, né? Então a gente vai fazendo a nossa parte de conhecer e rezando para que venha o reino da divina vontade e para vir à igreja, para que a igreja assuma o seu papel, né, de divulgar. E é ele quem realmente vai, através da canonização da Luísa, através, né, de divulgar esses escritos, é que vai acontecer. E é no tempo de Deus, né? Então a gente também fica na expectativa de esperar esse momento e rezar muito para isso. E venha, que venha, se multiplique o reino, né, os filhos da divina vontade. Por isso que na escola da divina vontade eu falei que eu não peço almas vítimas, porque se Jesus quisesse a importância maior para almas vítimas, ele iria, né, falar para a Luísa continuar sendo alma vítima. Mas como ele chamou a Luísa para ser essa outra virgem, né, que recebeu nela
as verdades do Fiat Supremo para esse reino da divina vontade, ela escolheu outra virgem que aparentemente não tem grande importância, nem de grandes riquezas, nem de altura de dignidades. A mesma cidade de Corato não é cidade importante, mas pertence a Roma, onde reside o meu representante na terra, né, o Romano Pontífice. Então, ele está falando que é importante para ele que o Filho, né, que é a divina vontade, o reino da divina vontade, vai trazer a felicidade ao homem, né? Vai resolver todos os problemas que o homem está enfrentando. Então, não é uma alma vítima hoje que resolve os problemas, mas sim é pedir o reino da divina vontade na terra. E aí o homem vai voltar ao seu estado feliz, né? De como é a divina vontade, que é a fonte dos bens, a fonte da verdadeira vida, vai trazer essa vida para o homem. E aí Jesus fala aqui da criação do homem, né? Que a Luísa lembra, ela retorna ao Éden para poder contemplar a criação do homem. E aí Jesus fica todo feliz dela retornar a esses momentos tão grandiosos, né? E aí ele fala isso aqui, ó. Ao vê-lo mudado em sua sorte, né? E desceu de sua felicidade nos males de sua vontade humana. Porque a nossa divina vontade era para ele o preservativo a todos esses males e a conservadora de como saiu de nossas mãos criadoras. Então agora a divina vontade tem que trabalhar novamente, né? Então, ao vê-lo infeliz, meu sobressalto de alegria súbito vem seguido de um sobressalto de forte dor. E se tu soubesses como me é agradável o teu retornar a este Éden, para pôr-me diante do que é de belo, de santo, de grande, se fez na criação do homem, me dás o contentamento, a alegria de fazer repetir meu sobressalto de alegria e de pôr um calmante ao meu sobressalto de dor. Então, é importante que a vida na divina vontade, a Luísa ter feito essa contemplação na divina vontade, esse giro da alma, acalma Jesus. Então, nós hoje, quando vivemos a vontade divina e giramos, né, nessas atitudes de Jesus, em todo o trabalho da divina vontade, nós também fazemos isso. É maior o trabalho que nós fazemos do que das vítimas. Então, hoje, é essas reparações dos filhos da divina vontade que realmente vão fazer o efeito de acalmar a justiça divina, tá? Então, é muito importante entender isso. Então põe o calmante ao sobressalto de dor, que se não tivesse sido seguido pela esperança certa de que meu Fiat, em virtude do meu Fiat, deve me retornar feliz. Então a gente tem que retornar a Jesus, os pensamentos do Fiat, do reino da divina vontade, né? Aí ele fala, quero o meu... Aí você pede, quero o reino do seu querer divino. Aí o meu coração divino se sente parado, o estremecimento de dor. Então é muito importante, essa dor é a justiça que quer desabafar em fúria na terra. E nós vamos ser essas pessoas que vão fazer os giros da alma e vamos pedir o reino da divina vontade. E o coração divino de Jesus se sente parado. Por isso que ontem na escola eu falei que eu queria filhos da divina vontade e o reino da divina vontade. Porque esse é o ato que agora aplaca a justiça divina, tá? É esse ato que aplaca, não é mais vítimas, tá? Então, estremecendo-me de alegria, digo: a pequena filha do meu querer quer e pede meu reino. Mas por que o quer? Porque o conhece, o ama e o possui, nós também, né? Por isso ela roga que o possuam as outras criaturas. Então, nós também pedimos o reino da divina vontade e aplacamos a justiça. Porque sendo minha divina vontade princípio de vida da criação do homem, ela sozinha já lhe dá a capacidade de receber tudo do seu Criador e de poder dar-lhe tudo o que quer. Então, é nós, né, que temos esse poder de dar tudo o que ele quer. Meu filho tem virtude de mudar as condições do homem. Então, a gente está no caminho certo e é aqui que a gente tem que estacionar, né? Porque, não é porque a gente está falando, ai, que maravilha, as vítimas, as almas vítimas, que a gente vai ficar contemplando o que Jesus fala sobre as almas vítimas e o que se refere a elas. Não. A gente entende que elas serviram, agora quem Jesus deseja são os filhos da divina vontade, as almas que amam, que rogam, que possuem o reino da divina vontade. E essas almas que têm o poder de acalmar o coração da dor de Jesus, né, de acalmar essa dor do coração dele. Então nós precisamos trabalhar incansavelmente nessa atenção, nesse foco. Então, o Fiat divino tem virtude de mudar as condições do homem que está hoje no pecado e a iniquidade. Sua fortuna vai mudar. Com ele, tudo lhe sorri, todos o amam, todos os querem servir e se tem por afortunados de servir ao meu querer divino nele. Isto é, na criatura onde reina minha divina vontade. Então, hoje o foco é divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit.
Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 13 de junho, volume 27, trecho 32. 30 de janeiro de 1930. Assim como se desenvolveu a redenção, assim se desenvolverá o reino da divina vontade. Analogia entre uma e outra. Sobressalto de alegria e de dor de Jesus. Estava pensando em como poderia vir o reino da divina vontade sobre a terra, em que modo se poderá desenvolver e quem serão os primeiros afortunados que terão um bem tão grande. E meu doce Jesus, fazendo-se ver, estreitou-me a si e dando-me 3 beijos, disse-me: Minha filha, assim como se desenvolveu o reino da redenção, assim se desenvolverá o reino da minha vontade. Pode-se dizer que a redenção vai fazendo giro por todo o mundo. Giro que ainda não cumpriu de todo, porque nem todos os povos conhecem a minha vinda à terra, e por isso estão privados de seus bens. Ela vai preparando e dispondo os povos ao grande reino da minha divina vontade. Então, assim como, aconteceu, é uma analogia, o que aconteceu na redenção vai acontecer no reino da divina vontade, Então, todos os preparativos de como tudo ele dispôs, assim também é na divina vontade. Então, a gente vê essa analogia, essa semelhança, com a redenção, E a redenção é o preparativo, para a vinda do reino. A gente sabe que tudo que Deus fez na redenção foi para restabelecer essa conexão, o vínculo entre Criador e criatura que havia se perdido. Então, para isso precisava redimir. Então, tudo que Jesus fez, para salvar as almas, para divinizar todos, tudo aquilo que a gente já sabe, Tudo para esse propósito, para preparar as almas. Então, a redenção é preparar as almas para viver nesse reino, Agora, assim como a minha redenção teve seu início não em todo o mundo, então a redenção foi lá na Judéia, lá em Jerusalém, lá em Israel, foi num local, Poucas pessoas sabiam, era só aquelas pessoas que viviam lá, naquele país. Então, não deu início em todo mundo, Foi lá, ao mais no centro da Judéia, porque nesta nação estava o pequeno núcleo daqueles que me esperavam, Então, assim também, a gente vê que também tem um pequeno núcleo, nesse reino da divina vontade. A gente sabe ver que poucos conhecem, a vinda do reino, esse reino, o conhecimento do reino da divina vontade. Então, assim, a mesma coisa, É claro que quando veio conhecimento da divina vontade, ninguém assim tinha, assim, as pessoas sabiam, alguma coisa sobre a divina vontade, sobre a vontade de Deus, mas entendimento, A igreja já até pregava, mas não era com essa profundidade, entendimento sobre a divina vontade, Mas a gente vê que foi muito parecido, que tinha uma virgem e foi assim uma cidadezinha assim que, vamos dizer assim, é insignificante, que não é relevante para as pessoas, como era Nazaré, Corato. Então a gente vê a semelhança, eu acho tão legal isso, sabe, para Deus.
essas coisas de Deus muito legal, que não é difícil, sabe? De compreender a Deus, porque ele é essa coisa assim, ele é sempre o mesmo, né? O modo dele agir, de trabalhar, é coisa assim, é sempre o mesmo, né? Então, não é difícil da gente compreender a Deus, sabe? Da gente conhecer a Deus. Porque tem aí os exemplos e ele vai sempre agir da mesma forma, né? Esse ser imutável dele, que ele não muda o modo operante dele, o modo de pensar. Hoje ele pensa numa coisa e vai fazer, não. É o mesmo trabalho, né, que ele faz em uma alma, ele faz em todas, né? Os modos. Então, eu acho muito legal, porque é isso a gente reconhece, vê, né? Ali consegue assim identificar Deus ali, ver Deus nas coisas, porque né, por causa dessa imutabilidade dele, né, de não mudar o seu modo de agir, de ser. Ele é o que, né, que sempre foi, ele não muda, né? Então eu acho tão legal isso. Então tem essa analogia da redenção e a mesma coisa no reino da divina vontade, né? A mesma coisa. E aí, né? Aí, muito interessante, né? Que ele escolheu Corato, uma cidadezinha que é dentro da Itália, de Roma, onde está a sede, né, da igreja, assim como também na Redenção, Belém era perto de Jerusalém, né? Para ficar ali perto dos doutores, perto da igreja lá também. Bem interessante, né? Nossa, muito lindo. E aí, né, o que ele quer é isso, né, esse expandido conhecimento da divina vontade, que a igreja assuma esse papel, né, ainda que não foi assumida de divulgar a divina vontade, né, por enquanto, assim, poucas pessoas ainda conhecem, assim como no tempo da redenção, né, poucas pessoas tinham conhecimento de quem era Jesus, né, que ele era o Redentor, o Salvador, e esses poucos saíam para anunciar, divulgar, né, que o Messias veio, que aconteceu, que veio para redimir, tudo o que ele fez. E a gente vê isso no tempo também da divina vontade hoje. Esses pequenos que chegou ao conhecimento da divina vontade, que conhece a divina vontade, esses poucos também é a mesma coisa que a gente tem que fazer, né? Claro que a igreja tem que assumir esse papel, né? Mas enquanto a igreja não assume esse papel, chega esse tempo, né? O que Deus quer de nós, né? É que a gente divulgue para que a divina vontade seja espalhada, né, pelo mundo, seja conhecida, né? E a gente vai fazendo esse trabalho e a gente está caminhando certinho, né? Tão incrível de ver, né? Que realmente Jesus vai mostrando, comprovando ali, confirmando, né? Que tá tudo certinho aqui que a gente está fazendo no grupo, né? O processo que está acontecendo aqui, todo o desenvolvimento, que é ele mesmo, né? Não é para a gente ter dúvida nem receio, né? De continuar nessa divulgação, no trabalho, nessa doação, né? E confiar nele, que tudo vai acontecer, né? E aí, a gente vendo o exemplo da redenção, a gente vê que tudo está caminhando, né, nos conformes, né, nessa analogia da redenção, é muito incrível, né? Então, a gente continuar, né, nesse tempo agora, o que ele quer é que a gente divulgue, né, a divina vontade e que através dos nossos atos, né, de reparação, atos ali em direção a Deus, né, que a gente faça essas orações para chamar a divina vontade, para que a divina vontade reine sobre todas as almas. Então, assim, né? Aí ele vai falar aqui, agora assim como minha redenção teve seu início, não em todo o mundo, mas no centro da Judéia, porque nesta nação estava o pequeno núcleo daqueles que me esperavam. Estavam aquela que me tinha escolhido por mãe. Estava São José, que devia ser meu pai adotivo. Nesta nação tinha me manifestado aos profetas, fazendo-os saber que viria à terra. Era justo que onde se conhecia fossem os primeiros a me ter no meio deles. E se bem foram ingratos e muito não me quiseram conhecer, mas quem pode negar que minha mãe celestial, os apóstolos discípulos, foram da nação hebraica e que foram eles os primeiros anunciadores que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecerem a minha vinda, a terra e os bens que há em minha redenção? Assim será no reino do meu Fiat divino, dos países, das províncias do reino, que tenham sido os primeiros a conhecer os conhecimentos de minha divina vontade, né? E a gente está incluso nisso, né? Que o Brasil, né? Incluso nesses, que os primeiros que conheceram, né? A divina vontade. E sua expressa vontade de querer vir a reinar em meias criaturas. Serão os primeiros a receber os bens que trará seu reino.
e depois fazendo-se caminho com seu conhecimento. Tá vendo o que a gente tá vendo aqui? Né? O grupo aqui como tá caminhando, né? Certinho, porque aqui Jesus confirmando, né? Então a gente faz parte desses primeiros, né? Aí esses primeiros que iriam receber esses bens, né? A Luísa foi a primeira e a partir dela, né? Do que ela conheceu, do que escreveu, né? Vieram os filhos, né? Aí que estão conhecendo e esses filhos estão ali divulgando, fazendo esse bem ser conhecido por a caminho, né? É o que está acontecendo. Ó, serão os primeiros a receber os bens que trará seu reino. E depois, ó, fazendo-se caminho com seu conhecimento, fará seu giro no meio das gerações humanas, né? Que é o que a gente faz, é o que a gente vive, né? Através do conhecimento a gente faz esse giro, né? De divulgar, de fazer conhecida, de testemunhar com a vida, né? A vida na divina vontade, né? E pedir esse reino, que o reino venha, né? Que venha o reino, que reine sobre as almas, esse chamamento que a gente faz, né? Essa é a nossa vida, né? Minha filha, há muita analogia no modo como se desenvolveu a redenção e como se desenvolverá o reino de minha divina vontade. Olha, na minha redenção eu escolhi uma virgem, aparentemente não tinha nenhuma importância, segundo o mundo, nem de riqueza, nem de altura, de dignidade, de posto que a apontassem. A mesma cidade de Nazaré não era importante, uma pequena casinha era toda sua habitação. Mas apesar de a ter escolhido Nazaré, quis que pertencesse à cidade capital de Jerusalém, na qual estava o corpo dos pontífices e sacerdotes que então me representavam e anunciavam as minhas leis. Então a mesma coisa acontece na Divina Vontade. Né? Quando a gente vê Luísa, mesma coisa. É muito lindo. Para o reino da minha divina vontade, escolhi outra virgem, né, a Luísa, que aparentemente não tem nenhuma importância, né? Então ela sabia que ela tinha poucos estudos, escondida, não era conhecida, né? Não dava importância mesmo, né? Era uma pessoa simples, ó, nem de grandes riquezas, nem de altura de dignidade. A mesma cidade de Corato não é cidade importante, mas pertence a Roma, onde reside o meu representante na terra, o romano pontífice, do qual partem as minhas leis divinas. Olha só que incrível. O qual, assim como se faz um dever fazer conhecer aos povos a minha redenção, assim se fará um dever fazer conhecer o reino da minha divina vontade. Então esse tempo vai vir, né, onde a igreja vai assumir essas verdades, né, vai assumir e vai divulgar, né, assim como acontece na redenção, assim como eles fazem na redenção, assim como acontece hoje, que a gente vê, né, que a igreja anuncia, né, a salvação, a redenção, o perdão dos pecados, a misericórdia, assim se fará, né, esse anúncio também, esse tempo há de vir, né. Pode-se dizer que uma e outra irão a par no modo e no como se deve desenvolver o reino do meu Fiat Supremo. Depois disto, seguia o meu giro no querer divino, e tendo chegado ao Éden, rogava a Jesus que logo restabelecesse a finalidade da criação do homem, como saiu de suas mãos criadoras. Mas enquanto isso fazia, meu amado Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me fazia sentir que seu coração divino tremia fortemente. E todo ternura me disse: Minha filha, cada vez que me menciona o Éden, meu coração se sobressai de alegria e de dor ao recordar o modo e como foi criado o homem, seu estado feliz, sua beleza arrebatadora, sua soberania, nossas alegrias inocentes com as quais nos deleitávamos juntos, como era belo nosso filho, parto digno de nossas mãos criadoras. Lindo, né? Então, toda vez que a gente recorda, né, é assim, faz, né, Deus sente uma alegria, mas ao mesmo tempo sente dor, né? Sente dor porque o homem estava feliz. O homem era feliz nessa vida alegre com Deus ali, né? Deus, né, embelezou tanta alma, né? Deu a dignidade, fez a sua imagem e semelhança, acumulou o homem de bens, né? De graças ali. O homem, né? Meu Deus do céu, é incrível. A gente não tem ideia ainda, assim, a profundidade da criação, né? Da nossa criação, assim, que Deus fez em nós, né? Meu Deus do céu, porque deve ser muito incrível. Porque imagina Deus, ele fica arrebatado só né, quando a gente menciona, né, a origem, como era o homem, como o homem foi criado, como ele fica assim arrebatado. E ao mesmo tempo causa dor, porque o homem perdeu tanto nessa vida com Deus, nessa infelicidade, ver o estado que o homem se encontra hoje, é realmente uma tristeza, né?
Uma tristeza. Agora, ao recordar isto, é doce e agradável ao meu coração, que não posso fazer menos de estremecer de alegria e de amor. Mas depois, ao vê-lo mudado em sua sorte e descido de sua felicidade, nos males de sua vontade humana, porque nossa divina vontade era o preservativo, então preservava, resguardava o homem, né, de todos esses males. Então, o homem, quando se subtraiu, né, perdeu essa proteção, né, que era a divina vontade que protegia o homem. Então, sem a divina vontade, o homem ficou exposto aos males, né? Então, não pôde nem resguardar o homem, guardar o homem, proteger e nem conservar, como saiu das mãos, perdeu, né? E a conservadora, como saiu de nossas mãos criadoras, que colocando-o em concorrência com o seu Criador, o põe em condição de poder dar seu amor. Então, antes o homem poderia, né, dar esse retorno de amor a Deus do jeito que Deus esperava, né? Puro, 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 né? Sem interesses, sem manchas de interesses humanos, pecados. Então, amor puro em direção a Deus, né? Então, o homem estava nessa condição de amar a Deus, de reconhecer. Hoje o homem não está nessa condição. O homem já não ama a Deus, né? A gente vê essa indiferença em direção a Deus, a ingratidão, a falta de reconhecimento. Então, o homem não tem essa condição. Na vontade humana, né? Sem a ajuda divina, o homem ele nem fica exposto aos males, né? E nem tem essa capacidade de amar a Deus, né? Se não for uma graça divina. Então é só pela graça de Deus, só por Deus, para o homem realmente, verdadeiramente alcançar esse amor, né? Alcançar esse amor puro e sincero em direção a Deus, né? Suas alegrias inocentes, aquele que o havia criado. Então, ao ver infeliz, meu sobressalto de alegria súbito vem seguido de um sobressalto de forte dor. E se soubesse como me é agradável tu retornar a este Éden, para pôr-me diante do que de belo, de santo, de grande se fez na criação do homem, me dás o contentamento, a alegria de me fazer repetir meu sobressalto de alegria e de pôr um calmante em meu sobressalto de dor, que se não tivesse sido seguido pela esperança certa de que meu filho, em virtude de meu Fiat, deve me retornar feliz, me dando suas alegrias inocentes, como foi estabelecido por nós ao criá-lo. Então, assim, eu penso assim, né, que a gente não faz esse giro de Luísa, né? A gente recorda, a gente medita, então isso, né, realmente dá, né, é um calmante para Deus, né? Mas eu vejo assim na prática também esse calmante, né? Quando ele vê, olha para a terra e vê que tem filhos, filhinhos da divina vontade, né? Almas que correspondem a ele. Então, diante de tanta dor que ele vê o mundo, como é que tá as pessoas, as almas, né? Na miséria que as almas se encontram, né? Ele olhando que, né, para a terra e vê que tem almas que vivem na divina vontade, né? É um calmante para ele. Diante de tanta dor que ele vê a situação que tá, né? Que se encontra as almas. Por isso, ao ouvir seu contínuo refrão, quero o reino de meu querer divino, meu coração divino se sente parado e estremecido de dor. O estremec... o... E estremecendo-me de alegria, digo: a pequena filha de meu querer quer e pede meu reino. Mas por que o quer? Porque o conhece, o ama e o possui. Por isso roga que os possuam as outras criaturas. Isso aqui, né, eu estava justamente com Jesus conversando sobre isso. Eu, na hora do almoço, na hora do almoço, né, me veio assim um amor tão, não sei explicar, mas algo tão forte em mim, um amor assim tão grande, né, e uma alegria assim imensa, né, de gratidão. Eu disse, meu Deus do céu, né, foi até difícil de terminar o almoço, né, que me deu uma vontade de chorar tão grande, né, uma alegria muito grande, assim, e um amor, assim, que, nossa, que assim, fisicamente saiu pelo choro, né? Que quase que eu não conseguia parar de chorar. De alegria, disse, meu Deus do céu, como eu sou feliz. Sou muito feliz de te ter, né? De viver na divina vontade, de ter, de ser sua habitação, né? De te alegrar, né? De poder te corresponder, de ter essa vida contigo. Meu Deus do céu, como é bom ter essa vida com o Senhor. Como é bom, né? Poder te amar e corresponder esse amor, sentir seu amor e, meu Deus do céu, como eu sou feliz, né? Mas ao mesmo tempo eu senti uma dor tão grande, uma tristeza, sabe? Eu dizia, ai meu Deus do céu, é tão triste, como eu queria que as almas, né, pudessem viver isso que eu vivo, como eu gostaria que as almas
poder vivenciasse isso, essa felicidade, né, de saber o quão incrível a vida com o Senhor, né, que não é nada disso que elas pensam, mas o quanto elas estão perdendo, né. É tristeza, porque na hora que me causou a dor, Jesus me mostrava, assim, sabe, a situação das almas, né, as perturbações, agitações, as trevas em que as almas se encontram. Jesus me mostrava. E era tão triste, assim, meu Deus do céu, olha só, era de dar, sabe? Eu ficava tão triste de ver as almas nesse estado, né? E eu pedia tanto a Jesus, oh meu Deus do céu, leva, leva, meu Deus, esse sentimento que o Senhor está me fazendo viver aqui, esse amor, essa alegria, né? Que as almas, né, elas recebam, né? Que elas vivam isso também, né? Que elas recebam ali de acordo com as disposições dela, esse amor, esse teu amor, né? Que elas, não sei, alcance, né? Essa consciência, né? Do quanto elas são amadas, né? E que elas desejem ter essa vida com o Senhor, que elas saiam dessas vidas de agonia, de, meu Deus, de trevas, de perturbações, né? E, meu Deus, a situação que Jesus me mostrou das almas é de doer, de doer. E eu vivendo isso, eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, eu não quero isso só pra mim, eu quero que as almas vivam isso. Meu Deus, é tão incrível essa vida com o Senhor. E eu vendo as almas do jeito que estão, Senhor, o jeito que o Senhor me mostra, é doído demais. Né? Que venha teu reino, que o Senhor reine sobre as almas, que as almas vivam tudo o que eu quero, Senhor. Que todas as almas, quatro cantos dessa terra, desse mundo, do primeiro ao último homem, né, possam viver esse amor, essa vida com o Senhor, essa alegria que eu vivo. Eu não quero essa alegria só para mim. Então, realmente, né, a gente pede, né, a gente vive isso através do conhecimento e a gente não quer isso só pra gente, é algo que realmente é a vontade divina, né? É a vontade de Deus, é o querer de Deus que nos move, né, a fazer essas orações, a desejar que as almas vivam, né? E aí esse ato chama o reino, né? Chama o reino, né? Ali produz frutos, né? Essa luz, né? Tanto que eu pedi a Jesus, leva essa luz. Meu Senhor, leva essa luz para as almas. Né? Isso, essa luz, esse entendimento, essa vida, que elas vivam, isso que elas, de algum modo, né? Alcance elas, por favor, Senhor, né? E a gente faz isso, né? Essas orações e pede em nome de todos, né? E reza por todos, para que todos vivam, né? E para que Deus leve, né? Essa luz, essa vida, né? Que de algum modo elas vivenciem isso, né? E mudem de vida, né? Então realmente a gente vive isso, né? E hoje Jesus me fez viver isso tão incrível. E quando eu vou ler aqui, nossa, foi exatamente o que a gente estava, né? O que eu vivi à tarde e que eu estava conversando com ele, né? Porque, sendo minha divina vontade, princípio de vida da criação do homem, ela sozinha lhe dá a capacidade de receber tudo de seu Criador e de poder dar-lhe tudo o que ele quer. Meu Fiat tem virtude de mudar as condições do homem. Sua fortuna, com ele, tudo lhe sorri, todos o amam, todos os querem servir. E se tem por afortunados de servir a meu querer divino nele, isto é, na criatura onde reina minha divina vontade. E se tem por afortunados de servir a meu querer divino nele, isto é, na criatura onde reina minha divina vontade. Então é isso, né? Muito grande, né? E essa é a nossa vida, né? A gente vê que realmente isso acontece conosco, né? A gente fica esse desejoso através desse conhecimento, a gente conhece, né? Que essa é a nossa única felicidade é Deus, a nossa vida está nele. E E a gente deseja, né, que as almas vivem isso. E essa atitude, essas orações chamam o reino, né? E através desses atos, Deus ali, né, ilumina as almas, leva, né, essa notícia, né, vamos dizer assim, né? Inspira as almas, leva esse conhecimento de algum modo, né? Então é isso. Amém, Fiat. Uma coisa também, né, que eu esqueci de partilhar na minha partilha, né, do que a Aline tá falando aqui, né, sobre a alma vítima. Né? Porque realmente a gente não fica, né? Como ela também falou sobre isso na Escola da Divina Vontade, a gente não fica, né, nessa petição, né, de almas vítimas, realmente a gente aprecia, a gente acha lindo, né, o trabalho, né, de Deus ali,
nessas almas, né? Mas assim, não é o que Deus quer para esse tempo, né? Vamos dizer assim, o tempo das almas vítimas já passou, né? Pelo que a gente vê assim, o que Deus quer realmente são filhos da divina vontade, né? O que ele espera, né? Que a divina vontade seja conhecida e que a vontade divina reine. Filhos, filhas, ele quer mais filhos, né? Outros filhos. Então, por isso que ele pede para a gente divulgar, né? E ele nos move a só desejar a isso, né? Que tenha mais filhos da divina vontade, né? Que Deus reine, reine, reine nas almas, que a divina vontade reine. E é essa nossa, todo o nosso mover, né? E essa petição, né? Que Deus, né? Nos estimula, vamos dizer assim, porque é Ele que nos move, né? A desejar isso, que é o que Ele quer. Então, é lindo, né? As almas vítimas, mas a gente vê que geralmente as almas vítimas ela entra muito em oposição com a justiça. E realmente a gente não vê, a gente não vê confusão, não arruma confusão com a justiça, porque a gente tem tanta consciência, né, e ciência da importância da justiça ser derramada, dos castigos, né? Porque geralmente as pessoas, ela entende da justiça de Deus como uma punição, tá punindo, né? Então, o que se entende é isso, é uma punição, né? Mas a gente sabe que a justiça de Deus não é uma punição. Os castigos, né, os flagelos que ele derrama não é uma punição, é uma correção. Ele está corrigindo. Qual é o pai que não vai corrigir seus filhos? Né? O pai e a mãe que ama seus filhos e quer o bem dos seus filhos, né? Que ele seja feliz, né? Ele não vai corrigir quando vê que ele tá vendo ali que o pai e a mãe vê que o filho tá caminhando no caminho ruim, que ele tá ali no caminho que vai prejudicar a ele. O que que o pai e a mãe faz? Não dá as correções, não põe de castigo para que ele entenda que aquela atitude não foi legal, não foi boa, que aquilo é errado, né? Então, qual pai que ama não vai corrigir o filho? Então, quando a gente, né, pai e mãe, coloca o nosso filho de castigo, é nessa intenção de corrigir por amor, para ensinar o que é certo, para ele entender que aquilo é errado, é uma correção. A gente não faz isso para punir, mas o olhar do filho, né, geralmente é olhar aquilo como punição. Né? Então, a pessoa que não entende acha que é uma punição. E geralmente as almas vítimas, né, ela fica nessa oposição, né, de não querer que as almas sofram, né? Ah, né? Derrama em mim, manda para mim. Então a gente vê muito isso em Luísa, porque é questão de obediência também. Ela vivia na obediência, ela não queria que as almas sofressem, mas a gente sabe que a Luísa lá, ela não queria porque ela não queria ver Jesus sofrendo, né? Mas assim, não sei, parece que passa esse entendimento que entende-se como punição, né? Mas não é punição. E a gente entende isso que é correção, amor. Então a gente não arruma confusão com a justiça, muito pelo contrário, né? A gente já ali realmente nessa conformidade, né, com a justiça e a gente deseja, né, vai, Senhor, derrama aí os castigos, aí as cruzes, os sofrimentos, porque é a única forma, né? É a única forma. Porque como é o exemplo lá que a Helena deu até lá, né? Bem legal lá do exemplo do pai e da mãe, que o filho quer retornar para casa e ela não aceita o retorno do filho. Então, imagina, é como uma vítima, né? Imagina só ficar alisando, alisando, né? Isso vai ensinar alguma coisa? Jesus até fala, né, nos trechos do livro do céu, né, que isso só vai estimular, né, deixar passar, né, se ficar sempre usando as almas vítimas e fazer eles viverem, sentir na pele, né, os erros que eles estão cometendo, não viver isso, não sentir isso na pele, eles vão ali se inflamar, se inflar cada vez mais, ficar cada vez mais ousado e vai cada vez mais pecar e ofender a Deus. Então, para que a pessoa caia em si, né, e realmente enxergue o erro que está cometendo, ela tem que viver, né, realmente as consequências dos pecados, né, das suas escolhas. Realmente viver para poder perceber. Então, é importante, né, a justiça, e a gente não arruma confusão com isso, né. E a gente sabe da importância, né, do valor que é, né, para os tempos de hoje, um filho da divina vontade. Então, é o que Deus quer, é almas que vivam na divina vontade, filhos, filhos, outros filhos, né. Então, assim, né, a divina vontade, o próprio Deus, ele nos move a querer só isso,
né? Se ele quisesse almas vítimas, ele nos movia a pedir almas vítimas, né? Mas você vê que ele não desperta isso em nós, mas só esse desejo de que a divina vontade reine, que a divina vontade seja conhecida, que esse tempo, né, logo chegue o reino da divina vontade. A gente fica nesse desejo, nessa petição e todo o nosso mover nessa intenção para a divina vontade reinar, né? E que Deus faça o que tem que ser feito, né? A gente realmente ali nessa conformidade com a justiça, nessa união de vontade mesmo, né? Então é bem interessante, queria só partilhar isso que eu acabei esquecendo. E Jesus me lembrou, né, depois. É isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me glória da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Assim como se desenvolveu a redenção, assim se desenvolverá o reino da divina vontade. Analogia entre uma e outra. Sobressalto de alegria e de dor de Jesus. Estava pensando, e como poderia vir um reino da divina vontade sobre a terra? Em que modo se poderá desenvolver? E quem serão os primeiros afortunados que terão um bem tão grande? E meu doce Jesus, fazendo-se ver, estreitou-me a si e, dando-me 3 beijos, disse-me: Minha filha, assim como se desenvolveu o reino da redenção, assim se desenvolverá o reino da minha vontade. Pode-se dizer que a redenção vai fazendo giro por todo o mundo. Giro que ainda não cumpriu de todo, porque nem todos os povos conhecem a minha vinda à terra, e por isso estão privados de seus bens. Ela vai preparando e dispondo os povos ao grande reino da minha divina vontade. É interessante, né? Agora, assim como a minha redenção teve o seu início não em todo o mundo, mas no centro da Judéia, porque nesta nação estava o pequeno núcleo daqueles que me esperavam, estava aquela que me tinha escolhido por mãe, estava São José, que devia ser meu pai adotivo nesta nação, tinha me manifestado aos profetas, fazendo-os saber que viria à terra. Era justo que onde se conhecia fossem os primeiros a me ter no meio a eles. E se bem foram ingratos e muitos não me quiseram conhecer, mas quem pode negar que minha mãe celestial, os apóstolos, os discípulos foram da nação hebraica e que foram eles os primeiros anunciadores que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecerem a minha vinda à terra e os bens que há em minha redenção? Assim será o reino do meu Fiat divino, dos países, das províncias do reino, que tenham sido os primeiros a conhecer os conhecimentos de minha divina vontade e sua expressa vontade de querer vir a reinar em meio às criaturas, serão os primeiros a receber os bens que trará seu reino. Depois, fazendo-se caminho com seu conhecimento, fará o seu giro no meio das gerações humanas. Minha filha, há muita analogia no modo como se desenvolveu a redenção e o modo como se desenvolverá o reino da minha divina vontade. Olha, na minha redenção escolhi uma virgem, aparentemente não tinha nenhuma importância segundo o mundo, nem de riqueza, nem de altura, de dignidade ou de postos que apontasse a mesma cidade de Nazaré. Não era importante. Uma pequena casinha era toda sua habitação, mas apesar de já ter escolhido de Nazaré, quis que pertencesse à cidade capital de Jerusalém, na qual estava o corpo dos pontífices e sacerdotes que estão me representando, que me representavam e anunciava as minhas leis. E por isso que a Luísa é da Itália, né? Interessante, né? Também tem a ver com a igreja, né? Sendo os anunciadores, né? Sendo o lugar sede, né? Roma, né? Pensando em Roma, pensando na igreja, né? E tudo, né? E a Luísa, né? Representa Nossa Senhora, né? Também simples, né? Sendo escolhida por Deus, alguém assim simples, de um lugar simples, né? Corato, né? E a mesma realidade, né? Muito interessante, né? E o reino também teve, né? Você vai ver analogias, você vai ver quando você pensa na igreja, né? Nos santos, eles teve, né? Eles receberam como que flechas, né? Uma compreensão, né? Não assim, eles não tinham a revelação da divina vontade e tudo, sabiam, não tinha o livro do céu. Mas aquilo que eles falavam, aquilo que muitos já falavam assim, eles recebiam luzes, né, sobre a divina vontade. Então não é algo estranho. Quando for falado, eles não vão poder dizer,
Ah, mas isso está fora do que Jesus ensinou, isso está fora, não, isso está tudo dentro do que Jesus ensinou na redenção, isso está tudo dentro do próprio magistério, isso está tudo dentro da vida dos próprios santos que receberam luzes, né? Então, eles vão ver que já tem sinais, né? Que não é uma coisa, do mesmo modo que a redenção deixou seus sinais antes pelos profetas, né? Que já anunciavam que viria um redentor, não era algo estranho, que foi vindo de uma vez, assim, como uma informação nova. Na verdade, é algo que precisava entender, mas que já explicava tudo que já existia, né? A mesma coisa é o reino da divina vontade, né? É a mesma coisa, né? Então, é tanto que quem já deu não é alvará, não, como é que fala? Que já viu, né? São ai, gente, como que ele chama? Aquele que já está no céu, né? Santo Aníbal, viu que estava tudo certo, né? Para quem ele também levou para o bispo dele, eles viram, nossa, pode publicar, não tem nada de errado, porque tá tudo correto, coerente, né? Com o que tá, né? Que Jesus deixou, não tem nada indo contra, né? Então, assim, então, assim, eles só podem confirmar isso, né? Mas tá faltando o interesse deles em divulgar isso, né? Aí Jesus, o que que acontece? Os primeiros que Jesus foi como era justo, como lá ele explica isso no Valtorta, né? Ele foi até procurar os anciãos daquele tempo, ele foi até o templo, porque eles eram os que mais estavam ali nos estudos, os que tinham as profecias em mãos, aqueles que de justiça por uma ordem, os sacerdotes, eram os que deveriam mais ser os primeiros a acolher o Redentor, né? E eles não acolheram. Então ele foi até os humildes pescadores. A mesma coisa acontece hoje. Quem recebeu de primeira mão os ensinamentos foi os padres que acompanhou a Luísa e aqueles que ficaram conhecendo. Mas eles também não se importaram, né? Eles não se importaram com esses escritos, né? E tá no conhecimento do Vaticano, tá no conhecimento, mas é tudo devagar. Então, os padres também não deram muita importância. Jesus falou sobre a casa dos sacerdotes, eles ficaram sabendo sobre a vontade dele, mas eles viram problemas, colocar obstáculos nisso, porque tinha muito interesse neles, muito medo, muito apego. Aí Jesus, de novo, para divulgar o reino, não chama os doutos, porque os doutos estão ocupados com os seus estudos, né? Mas que parecem mais interessantes. Aí, de novo, chama os pequenininhos, as donas de casa, as pessoas mais simples, que está divulgando, que está falando. Do mesmo modo que aconteceu na redenção, que foram os mais simples pescadores que foram divulgar, né? Aí a mesma coisa acontece hoje, né? Muito interessante, né? Então, assim, para o reino da minha divina vontade, escolhi outra virgem, que aparentemente não tem nenhuma importância, nem é rica, né? Nem de altura, de dignidades. A mesma cidade de Corato não é uma cidade importante, mas pertence a Roma. Olha que interessante. Onde reside o meu representante na terra, o Romano Pontífice, do qual partem as minhas leis divinas. Olha que interessante as coisas que Deus faz, né, gente? É muito interessante. O qual, assim como se faz um dever fazer conhecer aos povos a minha redenção. Assim se fará um dever fazer conhecer o reino da divina vontade. Então, é necessário o Papa anunciar, né? É necessário a igreja pôr as mãos nisso. É muito necessário a igreja ter o interesse nisso, né? Então, pode-se dizer que uma e outra irão a par no modo e como se deve desenvolver o reino do meu Fiat. Só deles permitir a gente ter acesso, né? Isso, só do fato do que Jesus fez na redenção e do pós-Luísa, na verdade, que isso começou pós-Luísa, o Concílio Vaticano, a abertura para que nós tivemos, isso já é o desenvolvimento do reino, já são os preparativos, né, para fazer com que chegue até nós. Então, é a divina vontade que está por trás disso tudo, sabe? A igreja se abrir, deixar os leigos ter mais acesso aos conteúdos, isso tudo já é do reino, sabe? Isso já é tudo preparativo para o reino, entendeu? Do mesmo modo que para vir o Redentor teve toda uma preparação de acontecimentos e tudo, para vir o Redentor na Terra, né? A mais forte agora é com o reino da divina vontade. É mais forte ainda, são mais graças que podem liberar, porque antes as pessoas eram tão cruas, né? Mas hoje, pós a Luísa, né, se teve mais graças, né? Mais Deus pôde dar de graças e de abertura para que desenvolvesse o reino da divina vontade, né? Do homem hoje ser uma pessoa assim que pode ter mais acesso ao conhecimento, ao estudo, que antes as pessoas não tinham. Entendeu? Então, tudo isso também é muito importante para o desenvolvimento do reino. Essa questão da tecnologia, da internet, né?
dos meios de comunicação, dessa facilidade da gente não depender de um livro impresso, mas a gente ter como acessar isso, né? Isso é uma graça enorme. Entendeu? A gente se interagir entre nós sem precisar de estar no lugar físico para isso acontecer, né? Isso é muito importante, né? Tudo isso, tá? Tudo isso. Hoje tem avião, né? Aí quem vai levar lá, o Salvador Tomasini pode viajar para os lugares, né? Então, assim, tudo isso, né? Uma pessoa se deslocar de um lugar para outra para falar, né? Tudo isso, né? Foi coisas que Deus foi fazendo para trazer, né? São os preparativos. Ele fala um trecho que nós meditamos uns dias atrás, que primeiro ele tem que preparar as coisas secundárias para vir, né? Então tem tudo isso, né? Para preparar, né? E depois disso segui o meu giro no querer divino. E tendo chegado ao Éden, rogava a Jesus que logo estabelecesse a finalidade da criação do homem, como saiu de suas mãos criadoras. Mas enquanto isso fazia, meu amado Jesus, fazendo-se ouvir o meu íntimo, me fazia sentir que seu coração divino tremia fortemente, e toda ternura me disse: minha filha, cada vez que você menciona o Éden, meu coração se sobressai de alegria e de dor ao recordar o modo e como foi criado o homem. Seu estado feliz, sua beleza arrebatadora, sua soberania, nossas alegrias inocentes com as quais nos deleitávamos juntos. Como era belo nosso filho, parto digno de nossas mãos criadoras. Agora, ao recordar isto, é tão doce e agradável a meu coração que não posso fazer menos que estremecer de alegria e de amor. Mas depois, ao vê-lo mudado em sua sorte e descido de sua felicidade nos males de sua vontade humana, porque nossa vontade divina era o preservativo a todos os seus males e a conservadora de como saiu de nossas mãos criadoras, que, colocando em concorrência com seu Criador, o punha em condições de poder dar seu amor, suas alegrias inocentes àquele que o havia criado. Então, ao vê-lo infeliz, meu sobressalto de alegria súbito vem seguido de um sobressalto forte de dor. A gente sente alegria e dor, né? A gente sente alegria pelas verdades, pelo que Deus fala do homem, do plano original. Mas quando a gente vê as notícias e como está o ser humano, a gente sofre, sente a dor de Jesus muito forte, porque a gente vai entendendo o precipício do que o homem caiu e das loucuras que a vontade humana cria, né? Quando você vê uma pessoa obstinada, mas tratando com naturalidade a loucura que ela está fazendo, é para mim a coisa mais louca que existe, a dor maior, porque o ser humano está chegando no patamar que quando você vê as pessoas indo para os podcasts falando do que elas estão vivendo, você fica assim, meu Deus, a pessoa não sente vergonha, ela fala com orgulho daquilo, né? E ainda fala, mas eu tenho uma fé em Deus e não sei o quê, como assim se você pode servir o mundo e ao Deus ao mesmo tempo, como se Deus é amor mesmo. Se eu me declaro Jesus, já tá bom, não importa a vida que eu tô levando. Se eu declarar Jesus, já tá garantida. E acha que as coisas são simples assim, que é só isso a mensagem que Jesus está passando. Não, se você me aceitar, tá bom. Aí não, pode fazer suas escolhas, pode querer o mundo, receber a satisfação do mundo. E essas pessoas não percebem que quando elas escolhem pela carne e pelo mundo, elas já estão escolhendo o inferno. Elas acham que elas não estão fazendo escolha contra Deus. Elas só estão buscando realizar a vida delas. Ah, eu sou uma boa pessoa, eu estou trabalhando como qualquer outra. Não importa se eu sou uma garota de programa, não importa o que eu estou fazendo. Eu sou uma trabalhadora. E hoje essas pessoas falam na cara lavada com orgulho disso, sabe? E hoje as pessoas não se chocam mais, como se isso virasse uma naturalidade. E a gente conhecendo essas verdades, a gente mais sofre. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sofre por precipício como caiu. Porque a gente não vai nunca achar isso normal. Nunca. Porque a gente sabe que não é normal, né? E hoje, o que é normalidade nesse mundo é a perversidade. E o que o ser humano está fazendo com a liberdade. E essa liberdade hoje, ele está querendo tanto ser aceito que ele, sei lá, sabe? É como se o mundo tivesse adormecido, sabe? Tivesse sobre uma dopamina, tivesse sob uma anestesia gigante, que não consegue mais nem se assustar mais com isso, né? Se indignar com isso, né? Aí a gente vê as pessoas assim, que é aquela coisa da liberdade, que é a questão de ser aceito, de valorizar todo tipo de coisa, de todo tipo de escolha. E hoje, se simplesmente uma coisa cultural, a subjetividade que está aí muito forte no mundo, né? É a realidade que o Papa, o Papa de antes, né? Antes do Papa Francisco, o Papa Bento falou relativismo, o secularismo que está esse mundo. E que hoje cada um tem a sua opinião, sua forma de viver. O importante é que não está matando, não está roubando. Então, assim,
E hoje é muito fácil falar de amor, falar de Deus. Eu acredito em Jesus, as pessoas acham que é simplesmente isso, né? Mas elas não percebem que o que elas estão vivendo já está definindo a vida delas. Não que elas não possam se salvar, a gente reza para que elas se acordem. Mas não é uma brincadeira, sabe? Elas acham, não, o que eu estou fazendo aqui agora é temporal, mas a minha alma, né, depois eu resolvo. É uma particularidade. Eu confio em Deus, eu amo Ele. O que eu estou fazendo aqui agora não tem nada a ver com a minha pessoa. Então, eles separam isso, né? Mas não é, gente. Nós somos corpo, alma e espírito e está tudo ligado. Então, o que nós estamos fazendo no nosso corpo já está mostrando que está dentro da nossa alma, né? Já está mostrando que nós estamos escolhendo. E as pessoas acham que não tem inferno, as pessoas acham que é brincadeira. As pessoas acham que essas coisas foram criadas para manipular a massa e não acreditam que existe uma verdade absoluta, que existe um Deus justo também, que ama. É verdade, ele ama pra caramba, mas o amor dele é para tirar as pessoas disso. Não é um amor que fala, "Ô, filha, faz o que você quiser, que eu te amo do mesmo jeito, né? Ele ama você, mas você não está amando ele quando você está fazendo isso. Você está amando a si mesma. Quando você escolhe o pecado, você está dizendo, eu não te amo. Não adianta professar com a boca uma coisa que não se vive sem que os atos estão definindo o que a pessoa quer. Ela acha que o ato não define ela, que é uma coisa que ela pode reservar dentro dela. Eu tenho um sentimento com Deus, uma espiritualidade minha. O que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver. Gente, as pessoas estão achando lindo esse pensamento, né? Elas estão fazendo loucuras e estão indo com a cara lavada falar disso com total liberdade, né, e sem nenhum remorso na consciência, porque realmente elas não sentem nada com isso e elas acham que por não sentir mal com isso quer dizer que está tudo bem, mas não está. Quando a pessoa, o pior é quando o pecador não sente mais dor pelo que faz, isso é o pior. E aí que a gente tem que rezar para que, por isso que nós temos que reparar Jesus nesses tempos. E esse é a vida, como ele está falando na meditação, não são mais almas vítimas, não adianta. Isso foi para o tempo da redenção. Isso não adianta. Tem que ter filhos da divina vontade que estão vendo isso, que estão sofrendo, aguentando firme, vendo essa realidade e vendo esses vídeos e vendo essas realidades e reparando em Jesus, que não vão pedir para elas, para si mesmas, que não vão tentar viver uma espiritualidade para si mesmas, né? Que vão se preocupar com os atos em direção a Deus, aos interesses de Deus, só importa a vontade de Deus e que vai ter esse interesse, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Ter essas almas hoje, ter filhos da divina vontade, que é a salvação desses tempos, tá? Que Jesus deixou bem claro, essas são sentinelas que eu quero, e falou isso nos trechos passados aí. São essas que são colocadas de guarda em cada coração, né? E quando a gente vê isso, é reparatório, tá? Por mais difícil que seja de descer a nossa garganta, a gente faz por amor a Deus, mesmo tendo ânsia de vômito, né? Mas a gente faz por amor a Deus. Precisa de ter filhos nesse grau, que reparem a Deus. E que não tem aquela preocupação de glamour, de sentimento, de querer ter experiências místicas com Deus, de querer ter nada para si mesmo, né? Por isso está sendo falado aí a gente não fica preso nessas coisas, né? Isso é muito importante, né? É bonito, é maravilhoso, mas a gente não fica preso a essas coisas místicas, né? É muito importante ter essas pessoas que são assim, como Jesus fala, eu era invisível para mim mesmo, pessoas que não se importam consigo mesmas, mas que se importam com Deus, né? É muito importante ter esses filhos, então a gente reza para aumentar o número desses filhos que repara a Deus nesse grau, precisa de filhos da divina vontade no mundo que tá? Então as almas, não é almas vítimas é bonito e tudo, mas não serve mais para esses tempos precisa de filhos da divina vontade, que peça o reino, que entenda, porque eles vão entender o que precisa, né? O que realmente precisa. Porque a vítima, às vezes, é para reparar algumas pessoas, né? Mas não sabe do reino, não pede o reino, não entende, né? A gente vai estar pedindo a divina vontade, que é o mais importante, né? É reparações universais, né? E que não tem nenhum interesse próprio, isso é muito importante, né? Então, assim, é muito difícil. A gente tem dor e alegria, né? A gente tem dor e alegria. Alegria pelas verdades, né? Alegria pela certeza que ele nos dá, mas também dor pelas realidades que dá o homem. É muita loucura, gente. Não é normal, gente. Não é normal o que o mundo está fazendo hoje.
Não é normal a loucura está sendo colocada como normalidade e você vê que a pessoa não sente nada, né? Isso é o pior, né? Então, assim, por isso que a gente não tem problema com a justiça, ao contrário, né? É muito importante a justiça, né? Porque a alma vítima onde ficava entre a justiça também, né? Ela sofrendo por aquelas pessoas. E, gente, não, a gente pede que elas sofram, né? Pede que venha a cruz na vida delas, porque é importante. A gente pede que se realize o que for necessário de desígnio para essa pessoa acordar, né? Aquilo que for melhor, né? Que é muito importante, né? A gente não pede pelo alívio temporal, né? Então é muito importante isso, né? É muito importante, porque a gente olha o ser humano vendo o plano original do que Deus deseja, e só o plano original é bom. Não é bom desse jeito, né? Como tá. Então é muito sério. A gente fica olhando para o ato único de Deus, né? Para o plano dele, né? Do que ele pensou, né? Então, mas é muito importante ter essas pessoas que reparem nesse grau, tá? É, é muito difícil. Se tu soubesse como é agradável tu retomar este Éden para pôr-me diante do que de belo, de santo, de grande se fez na criação do homem, me dás o contentamento, a alegria, me fazer repetir meu sobressalto de alegria e de pôr um calmante em meu sobressalto de dor, que se não tivesse sido seguido pela esperança certa de que meu filho, em virtude de meu fiat, deve me retomar feliz, me dando suas alegrias inocentes, como foi estabelecido por nós ao criá-lo. Meu sobressalto de dor não teria trégua se não fosse Jesus, né? E daria gritos tão fortes que faria chorar os próprios céus. Por isso, ao ouvir seu contínuo refrão, quero o reino do que eu irei divino, então é isso que hoje precisa, de almas que entendam. Porque não é uma coisa que você pede sem saber, você tem que viver, você tem que querer, você tem que compreender, né? Igual Nossa Senhora. Jesus só podia vir por causa dela, né? Porque ela entendia, porque ela estava na divina vontade, senão não viria, né? Então ela sabia exatamente, ela não estava simplesmente pedindo o Redentor, ela estava pedindo, eu quero o reino da divina vontade, porque vir o Redentor é para vir o reino da divina vontade, né? É para restaurar o homem. É o plano original, então tem que ter alguém que entenda nesse grau de consciência, de vida, né? Então precisa ter filhos assim, Nossas Senhoras, né? Então, meu coração divino se sente parado e estremecido de dor, estremecido de alegria. Digo, a pequena filha de meu querer quer e pede meu reino, mas por que o quer? Porque o conhece, o ama e possui. Por isso roga que possua as outras criaturas. Porque sendo minha divina vontade o princípio de vida da criação do homem, ela sozinha lhe dá a capacidade de receber tudo de seu Criador e de poder dar-lhe tudo o que quer, que ele quer. Meu filho tem virtude de mudar as condições do homem, sua fortuna. Com ele tudo lhe sorri, todos o amam, todos o querem servir. E se tem por afortunados de servir a meu querer divino nele, isto é a criatura onde reina a minha divina vontade, tá? É muito importante. Por isso que precisa de almas que vivam na divina vontade, né? Porque essas não vão ter mais interesse próprio, né? Nem de santidade pessoal, gente, nem de querer. Por mais que Jesus ele cuida da nossa vida, a gente não fica assim preso nisso, entendeu? E também a gente aceita quando as coisas também repara, né? Porque a gente não fica assim buscando assim, para satisfazer minha vida humana. Eu faço atos para Deus abençoar minha vida humana, meu casamento, os meus filhos. Isso são consequências porque não deixa de fazer, porque ele é justo, né? Ele ama, então ele cuida dos nossos, né? Dando condições para que eles possam santificar, né? É mais trabalhando esse grau, né? Então, mas a gente não fica preso nisso, né? De ter visões, de ter experiência mística, de querer ver Jesus, de querer sentir o que os outros sentiam, né? Que as almas vítimas sofriam, mas elas tinham essas visões consoladoras. E a gente não fica querendo isso, né? A gente fica vivendo essa vida na simplicidade, no natural, né? De ali ver o vídeo e ali nós estamos fazendo essa experiência mística, né? Porque a gente está vendo, mas não está vendo como as outras pessoas estão vendo, né? Mas estão ali fazendo os atos de reparação. É esses atos que Deus quer, né? Assim que se ama Ele hoje e que se repara, mas tem que entender o mal do homem, né? Porque quando você vai rezar, não vai ser do mesmo jeito, né? Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou.
divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 13 de junho, volume 27, trecho 32, de 30 de janeiro de 1930. Assim como se desenvolveu a redenção, assim se desenvolverá o reino da divina vontade. Analogia entre uma e outra, sobressalto de alegria e de dor de Jesus. Estava pensando em como poderia vir o reino da divina vontade sobre a terra, em que modo se poderá desenvolver e quem serão os primeiros afortunados que terão um bem tão grande. E meu doce Jesus, fazendo-se ver, estreitou-me a si e dando-me 3 beijos, disse-me: minha filha, assim como se desenvolveu o reino da redenção, assim se desenvolverá o reino da minha vontade. Pode-se dizer que a redenção vai fazendo giro por todo o mundo, giro que ainda não cumpriu de todo, porque nem todos os povos conhecem a minha vinda à terra e por isso estão privados de seus bens. Ela vai preparando e dispondo os povos ao grande reino da minha divina vontade. Agora sim, como a minha redenção teve o seu início, não em todo o mundo, mas no centro da Judéia, porque nesta nação estava o pequeno núcleo daqueles que me esperavam, estava aquela que me tinha escolhido por mãe, estava São José, que devia ser meu pai adotivo. Nesta nação tinha me manifestado aos profetas, fazendo-os saber que viria à terra. Era justo que onde se conhecia fossem os primeiros a me ter no meio a eles, e se bem foram ingratos e muitos não me quiseram conhecer, mas quem pode negar que a minha Mãe Celestial, os apóstolos, os discípulos, foram da nação hebraica e que foram ele os primeiros anunciadores que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecerem a minha vida, a minha vinda à terra e os bens que há em minha redenção? Assim será do reino do meu Fiat divino, dos países, das províncias do reino, que tenham sido os primeiros a conhecer os conhecimentos de minha divina vontade, sua expressa vontade de querer vir a reinar em meio às criaturas, serão os primeiros a receber os bens que trará seu reino e depois, fazendo-se caminho com o seu conhecimento, fará a seu giro no meio das gerações humanas. Para explicar como que vai acontecer, né, o reino da divina vontade sobre a terra, né, como ele vai se desenvolver, Jesus ele faz, né, uma analogia, né, com o modo como se deu, e ainda está acontecendo, né, o reino da redenção. Porque com o reino da redenção, com tudo o que Jesus fez, né, que a maioria das pessoas conhece só os atos exteriores de Jesus, não conhece, né, os atos ad intra, né, os interiores, aquilo que ele reparou, as glórias que ele deu ao Pai, né, que nós conhecemos, né, no livro das místicas, né, que revelaram, né, e também com certeza acredito que muitas pessoas tiveram acesso, né, ao livro da Misticidade de Deus, de vida íntima, né, de Nosso Senhor. Né, esses livros explicam essa parte, né, mas a maioria conhece só o exterior, né, dos atos que eles conseguiram compreender, né, lendo nas Sagradas Escrituras, os filmes, né, que foram
interpretados, né, aquilo que estava nas Escrituras e que, né, eles fizeram filmes para as pessoas poderem compreender, né, entender e ter uma ideia, né, de que foi a paixão, né, e então nem todos ainda receberam o conhecimento, né, a respeito da redenção. Tem muitas pessoas que moram em lugares onde não chega nenhum tipo de informação, né? Então, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, a redenção está preparando e dispondo, né, as pessoas para receber o reino da divina vontade, né? Porque ainda está levando ao conhecimento das pessoas aquilo que elas precisam conhecer a respeito de Jesus, né? A respeito do que houve na redenção. Porque o que aconteceu, né, na redenção não foi uma coisa assim que iniciou e que todo mundo logo já conheceu, né? Foi uma coisa que aos tempos, né, com o passar dos tempos, né, mais de 2000 anos, está sendo levado ao conhecimento das pessoas. Nesse centro da Judéia, né, onde teve início a redenção, estava um pequeno núcleo, né, que eram os apóstolos, que era a Virgem Maria, Mãe de Deus, né, São José, né, é, estavam ali os profetas, né, que tinham conhecimento, né, na vinda do Messias, né, sabia que ele viria à Terra. E esses, né, que tinham esse conhecimento, eles foram os primeiros, né, a ter Jesus no meio deles, mesmo, né, sendo ingratos, né, e muitos ainda não querendo conhecer a ele, rejeitaram, né, o conhecimento para não perder o posto deles, né, eram muito soberbos, não quiseram se rebaixar porque eles sabiam, no fundo, que ele era o Messias, mas eles não queriam perder tudo aquilo que eles tinham conquistado, né, de autoridade, de poder, de bens, né, aquisitivos, e é da mesma forma, né, que hoje, né, o conhecimento a respeito da divina vontade já está, né, no meio das criaturas, né? A divina vontade já está reinando e o conhecimento está sendo divulgado, né, no YouTube, né? Muitos grupos, né, meditam o livro do céu, então muitos já recebem esse conhecimento, mas também, né, eles também tem aqueles que rejeitam, né? Tem aqueles que recebem, né, até pessoas que já estiveram no grupo, tinham os livros da Luísa Picarreta, os volumes, né, que já foram publicados, e eles saíram do grupo e venderam os livros, né? Então eles rejeitaram. Mas assim como tem, né, a rainha celestial, os apóstolos, os discípulos, né, foram os primeiros anunciadores, né, e que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecerem a vinda de Jesus à Terra, né, e os bens que há na redenção. Também hoje há aqueles, né, que estão tomando conhecimento a respeito das verdades do livro do céu, né, do dom de viver na divina vontade, de voltar à ordem, e estão sendo esses anunciadores, né, que estamos expondo a nossa vida, né, nas meditações que fazemos, nas partilhas, que ficam lá no canal do grupo do YouTube para quem quiser, né, para quem quiser ouvir, para também, né, fazer conhecer, né, a vinda do reino da divina vontade sobre a terra, né, e que veio por causa da redenção, né, a redenção é que trouxe, né, digamos assim, o pontapé inicial, a abertura, né, o início, né, do conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus, para poder então agora, né, chegar ao conhecimento das pessoas, o conhecimento a respeito da divina vontade. E Jesus diz, né, assim será do reino do meu Fiat divino, né, o reino da divina vontade vai se dar da mesma forma, né, dos países, das províncias, do reino, né, onde
existem, né, pessoas que são as primeiras, né, a conhecer os conhecimentos a respeito da divina vontade, né, a partir de Luísa, né, e a expressa vontade desse reino vir em meio às criaturas, esses serão os primeiros a receber os bens que este reino trará, que é, né, a volta da criatura à ordem pela qual ela foi criada, né, esse relacionamento com Deus, essa comunicação, essa intimidade com Deus, né, esse estar junto, né, totalmente ligado, conectado a Jesus e nós, né, e todos aqueles que estão recebendo esses conhecimentos vão girar, né, no meio das gerações humanas, vão fazendo-se caminho com o conhecimento, né, e esse giro ele vai acontecer, né, de forma assim, como digamos assim, material no sentido assim dos livros, né, estarem sendo publicados, está sendo divulgados, estão sendo conhecido, lido, e de forma assim sobrenatural no sentido de estar derramando orvalho benéfico, né, sobre todas as criaturas, preparando o coração daqueles, né, que têm fé, daqueles que creem em Deus, daqueles que desejam, né, algo a mais, né, do que apenas uma santidade, né, que beneficia só a salvação da própria alma. E vão querer também esse dom de viver a divina vontade que promove a salvação de todas as almas, todas aquelas que estiverem à disposição para poder receber esse dom. Ele ainda diz, minha filha, há muita analogia no modo como se desenvolveu a redenção e como se desenvolverá o reino de minha divina vontade. Olha, na minha redenção escolhi uma virgem, aparentemente não tinha nenhuma importância, segundo o mundo, nem de riqueza, nem de altura, nem de dignidade, ou de postos, né, que apontassem. A mesma cidade de Nazaré não era importante, uma pequena casinha era toda a sua habitação, mas apesar de a ter escolhido de Nazaré, quis que pertencesse à cidade capital de Jerusalém, na qual estava o corpo dos pontífices e sacerdotes que então me representavam e anunciavam minhas leis. Para o reino da minha divina vontade, escolhi outra virgem, né, a Luísa Picarreta, que aparentemente não tem nenhuma importância, né? Ela não era conhecida, era uma leiga, né? Uma pessoa comum, né? Uma pessoa que nem tinha um trabalho, ela não saía para trabalhar, ela trabalhava em casa, né? Fazendo bordados, costuras, né? Não tinha grandes riquezas, né? Era pobre, não nem de altura, de dignidades, né? Ela não era como assim uma pessoa muito digna, né? Muito assim, não digna no sentido de digna assim de ser conhecida, de ser famosa, de ser uma referência, né? Nesse sentido, né? A mesma cidade de Corato não é cidade importante, né? É uma cidade da Itália, mas não é conhecida, mas pertence a Roma, onde reside, né? O meu representante na terra, o Romano Pontífice, né, o Papa, do qual partem as minhas leis divinas, o qual, assim como se faz um dever fazer conhecer aos povos a minha redenção, assim se fará um dever fazer conhecer o reino da minha divina vontade. Pode-se dizer que uma e a outra irão a par no mundo, no modo e no como se deve desenvolver o reino do meu Fiat Supremo. Depois disso, segui o meu giro no querer divino e, tendo chegado ao Éden, rogava a Jesus que logo estabelecesse a finalidade da criação do homem, como saiu de suas mãos criadoras. Mas enquanto isso fazia, meu amado Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me fazia sentir que o seu coração divino tremia fortemente, e todo ternura me disse: minha filha, cada vez que se menciona o Éden,
meu coração se sobressai de alegria e de dor ao recordar o modo, o como foi criado o homem, seu estado feliz, sua beleza arrebatadora, sua soberania, nossas alegrias inocentes com as quais nos deleitávamos juntos, como era belo nosso filho, parto digno de nossas mãos criadoras. Agora, ao recordar isto, é tão doce e agradável a meu coração que eu não posso fazer menos que estremecer de alegria e de amor, mas depois, ao vê-lo mudado em sua sorte e descido de sua felicidade nos males de sua vontade humana, porque nossa divina vontade era o preservativo a todos seus males e a conservadora de como saiu de nossas mãos criadoras, que colocando-o em concorrência com o seu Criador o punha em condições de poder dar seu amor, suas alegrias inocentes àquele que o havia criado. Então, ao vê-lo infeliz, meu sobressalto de alegria súbito vem seguido de um sobressalto de forte dor. E se tu soubesses como é agradável o teu retomar a este Éden, para pôr-me diante do que é belo, de santo, de grande, se fez na criação do homem, me dás o contentamento, a alegria de me fazer repetir o meu sobressalto de alegria e de pôr um calmante meu sobressalto de dor, que se não tivesse sido seguido pela esperança certa de que meu filho, em virtude do meu fiat, deve me retornar feliz, me dando suas alegrias inocentes, como foi estabelecido por nós ao criá-lo, meu sobressalto de dor não teria trégua e daria gritos tão fortes que faria chorar os próprios céus. Por isso, ao ouvir o seu contínuo refrão, quero que o reino de seu querer divino, meu coração divino se sente parado, o estremecimento de dor, e estremecendo-me de alegria, digo: a pequena filha de meu querer quer e pede meu reino. Mas por que o quer? Porque o conhece, o ama e o possui. Por isso roga que o possuam as outras criaturas, porque sendo minha divina vontade princípio de vida da criação do homem, ela sozinha lhe dá a capacidade de receber tudo de seu Criador e de poder dar-lhe tudo o que ele quer. Meu Fiat tem virtude de mudar as condições do homem, sua fortuna. Com ele tudo lhe sorri, todos o amam, todos o querem servir. E se tem por afortunados de servir a meu querer divino nele, isto é, na criatura onde reina a minha divina vontade. E da mesma forma, né, que Jesus, quando ele ouve falar do Éden, o coração dele se sobressai de alegria e de dor, né, ao recordar o modo como o homem foi criado e a forma como ele hoje se encontra, a maioria das criaturas, né, nós também nos sentimos da mesma forma, né, porque é o sentimento de Jesus, né? Porque com o conhecimento a respeito do reino da divina vontade, com o conhecimento a respeito do querer divino, né? Que é ele essa fonte geradora, essa que mantém, essa que protege o homem, né? De todo o mal e que é o tesouro dos tesouros, a felicidade das felicidades e nós entendendo, né, o que aconteceu realmente, né? Durante muitos anos eu ficava perguntando para mim mesma, né? Porque eu não sabia que eu podia perguntar para Jesus em mim, né? Mas eu perguntava para mim mesma, tentando entender o que aconteceu no Éden, né? Eu não conseguia entender por que o pecado foi tão grave, né? Não entendia, né? É, ficavam respostas ali, né? Questões assim que não eram esclarecidas nas Sagradas Escrituras e nem em outro lugar, né? Também porque eu não lia muitos livros também, né? Se tivesse lido outros livros também saberia um pouco mais,
Mas aí o livro do céu, da Valtorta e daquelas outras duas místicas, né, que nós estudamos, completou e finalizou e esclareceu tudo e qualquer dúvida que eu tinha a respeito disso, né? E hoje eu sei, né, que apesar de eles terem, né, se retirado da vontade divina por causa do pecado, da obediência, é possível retornar a essa ordem, né? Uma coisa assim maravilhosa, não tem algo mais importante, mais valioso, mais que deveria ser divulgado e conhecido para que a criatura possa realmente desejar, né, é, voltar a essa ordem que viviam Adão e Eva e fazer com que, ao voltar, né, Jesus ele não sinta mais dor e só felicidade, né, de poder ver, né, os seus filhos retornando, né, ao estado pelo qual foram criados. E toda vez que nós dizemos, né, divina vontade reina na minha vontade, né? Jesus ele diz que o coração dele se sente parado, o estremecimento de dor e começa a estremecer de alegria, né, dizendo: a pequena filha do meu querer quer e pede meu reino, né? Mas por quê? Porque o conhece, o ama e o possui, né? E isso nós podemos dizer que é verdade, porque a Luísa, né, deixou esses escritos para nós termos esse conhecimento, para amarmos e para tomarmos posse deste dom de viver na divina vontade. Então, Ele quer que nós rogamos, né, para que as outras criaturas também possam possuir, possam amar e possam também viver a vontade divina, porque Ele é o princípio da vida da criação do homem, que ela sozinha dá à criatura a capacidade de receber tudo do seu Criador e poder dar a Jesus, né, tudo o que ele quer, né, fazendo a vontade dele, vivendo a vontade dele. Então, o Fiat, né, o terceiro Fiat, o Fiat da santificação, tem a virtude de mudar as condições do homem, né, a sua fortuna, né, de pobre ele vai se tornar bilionário, trilionário, né, com a divina vontade, tudo lhe sorri, todos amam a criatura que vive na divina vontade, todos querem servir e, e todos, né, que vivem na divina vontade se têm por afortunados de servir ao querer divino, porque na criatura reina a divina vontade. Então ela ama, né, ser esse instrumento para que Deus possa reinar nela, né? Jesus viver e reinar para nós podermos ser este lugar onde ele vai estabelecer o reino dele na nossa alma e vai dali, né, fazer todo o bem que ele quer fazer através de nós. Amém, Fiat.